Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no que pode ser chamado de a planta baixa do nosso mundo digital, as arquiteturas de redes. É elas que formam a espinha dorsal que sustenta, literalmente, toda a nossa comunicação hoje em dia. E antes da gente começar, é muito importante dar o devido crédito. Toda esta análise técnica que faremos aqui é, na verdade, uma síntese, um resumo bem focado do material de aula do professor Paulo Granato, do curso de Ciências da Computação. É um conteúdo denso e nosso objetivo é justamente destrinchar os conceitos mais importantes. Sabe, quando a gente pensa em internet, geralmente vem à mente a tela do celular ou do computador, não é? Mas por trás de tudo, a realidade é essa aqui. Salas e mais salas de servidores, um emaranhado de cabos, luzes piscando sem parar. É aqui que a mágica acontece. E quem rege toda essa orquestra complexa é justamente a arquitetura da rede. Perfeito. Então, antes de pensar em projetar qualquer coisa, a gente precisa ter um alicerce sólido. Nesta primeira parte, vamos revisar aqueles conceitos que são a base que sustentam todas as redes de computadores que existem. No nível mais fundamental, uma rede é exatamente isso. É um jeito de conectar vários dispositivos para que eles possam, basicamente, conversar e compartilhar coisas. Não importa se é para mandar um e-mail ou assistir a um vídeo, tudo, absolutamente tudo, parte dessa interconexão. E para essa conversa acontecer, a gente precisa de 4 peças-chave. Pensemos assim. Primeiro, os dispositivos que a gente usa, como computadores e celulares. Segundo, os equipamentos que gerenciam todo esse tráfego, como roteadores e switches. Terceiro, o caminho por onde os dados viajam, seja um cabo de fibra ótica ou as ondas de rádio do Wi-Fi. E por fim, algo crucial, os protocolos, que são as regras, o idioma que todo mundo precisa falar para se entender. Agora, o tamanho da rede, isso muda completamente o jogo. Podemos ter uma rede bem pessoal, uma PAN, com uma conexão Bluetooth do fone de ouvido. Depois, uma rede local, a LAN, que é a do escritório ou de casa. Se crescermos mais, temos a MAN, uma rede metropolitana que pode cobrir uma cidade inteira. E no topo, temos a WAN, uma rede de longa distância que conecta países e continentes. A própria internet é a maior WAN que existe. Claro, quanto maior a escala, mais complexa a tecnologia. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente como essas escalas vão se encaixando. As redes locais se conectam umas às outras que, por sua vez, se conectam a redes maiores, criando essa gigantesca infraestrutura global em camadas que a gente usa todos os dias, muitas vezes sem nem perceber. Bom, com os fundamentos bem estabelecidos, agora sim podemos avançar para o projeto da rede. Nesta sessão, vamos explorar as arquiteturas e as topologias que basicamente definem o modelo de serviço e o mapa de como tudo está conectado. No que diz respeito à arquitetura, existem 2 modelos principais. De um lado, o cliente-servidor. É o modelo mais comum em empresas. Tem um servidor central, onde ficam os recursos, o que dá mais segurança e controle. Do outro, o peer-to-peer, ou P2P. Aqui não existe um servidor central. Todos os dispositivos são iguais. Isso barateia as coisas e descentraliza, mas traz desafios bem maiores de segurança e gerenciamento. Então, para ficar bem claro, a arquitetura é um modelo de como o serviço funciona, enquanto a topologia é o mapa, é o layout, o desenho, que mostra como os dispositivos estão conectados uns aos outros e como os dados fluem entre eles. Agora, olha que interessante. De todas as topologias, essa, a estrela, é a mais usada de longe em ambientes de escritório. Por quê? Porque é genial na sua simplicidade. Todos os computadores se conectam a um dispositivo central, um switch. Se o cabo de uma máquina der problema, só ela fica fora do ar. A rede inteira continua funcionando. Isso a torna muito mais robusta e fácil de gerenciar. Certo, já entendemos o mapa, a topologia, agora vamos dar uma olhada nas ferramentas e nas regras do jogo. Nesta parte, o foco é nos equipamentos que fazem os dados se moverem e nos protocolos que garantem que todos os componentes, por assim dizer, falem a mesma língua. Aqui nós temos 3 protagonistas. O switch, que funciona como um organizador do tráfego dentro da rede local, o roteador, que é a ponte da sua rede com o mundo lá fora, com a internet, e o firewall, que age como segurança, controlando o que pode entrar e o que pode sair da rede. E se os dispositivos são os atores, os protocolos são o roteiro que eles seguem. O TCP/IP é o conjunto de regras que garante que os dados cheguem ao destino de forma confiável. O HTTP e o HTTPS são os protocolos da web, que permitem a navegação em sites. E o DNS? Bom, o DNS é como se fosse a agenda de contatos da internet. Ele traduz os nomes dos sites, que a gente entende, para os endereços IP, que as máquinas entendem.
Ok, chega de teoria. Vamos colocar a mão na massa. Ou melhor, no virtual. A ideia agora é aplicar tudo o que a gente viu até aqui em um cenário prático, usando uma ferramenta de simulação que é padrão no mercado. E essa aqui é a nossa bancada de testes, o Cisco Packet Tracer. Ele nos permite construir, configurar e analisar redes super complexas sem precisar de um único cabo ou equipamento físico. Para quem está aprendendo, é uma ferramenta poderosíssima. Em redes de empresas, a organização é fundamental, e o padrão da indústria é esse modelo hierárquico de 3 camadas. Funciona assim. Na base, temos a camada de acesso, onde os computadores e celulares se conectam. No meio, a camada de distribuição, que agrega essas conexões e aplica as políticas, como as de segurança. E no topo, o núcleo, ou core, que é o backbone de altíssima velocidade da rede, garantindo que tudo flua rápido. Bom, nós cobrimos um terreno considerável, desde os conceitos mais básicos até uma aplicação prática. Para finalizar, vamos consolidar o que foi aprendido e traçar um caminho para quem quiser aprofundar ainda mais os estudos. Ao final desta análise, o objetivo é que se tenha desenvolvido 3 competências essenciais: saber identificar diferentes tipos de arquitetura, entender a função de cada dispositivo na rede e, o mais importante, exercitar o pensamento crítico para resolver problemas. E o aprendizado, claro, não para por aqui. Para quem quer ir além, o caminho recomendado é praticar ainda mais com o simulador, mergulhar fundo no estudo de protocolos de roteamento e segurança e, quem sabe, até se preparar para as certificações profissionais, como a CCNA, que são muito valorizadas no mercado de trabalho. E para encerrar, fica aqui uma pergunta para reflexão que conecta tudo o que vimos. Como a segmentação de rede, ou seja, a divisão lógica da rede em partes menores, pode otimizar tanto o desempenho quanto a segurança numa topologia corporativa? A resposta combina muitos dos conceitos que a gente explorou. Fica aí o desafio. Muito obrigado pela atenção e continuem explorando esse mundo fascinante das redes.